Bem-vindo de volta! Da última vez que conversamos, vimos os princípios de Jack Welch. Vamos ver se você identifica alguns daqueles conceitos aplicados ao dia a dia da sua empresa. Sem sombra de dúvidas, a liderança é uma habilidade fundamental para o sucesso. Quando se é líder, seu sucesso não depende mais de você. Seu crescimento é um reflexo do seu time. Em essência, líderes equilibram visões de longo prazo e curto prazo. Um bom líder deve saber sonhar enquanto traz resultados reais, hoje. Existem muitos tipos de líderes. Jack Welch entende que cada líder tem um estilo, uma forma de liderar os seus liderados. Incentivam a inovação, mas questionam a todos avaliando o terreno adiante. Em alguns momentos são firmes, definindo com clareza o caminho. Entretanto, líderes apoiam pessoas quando assumem o risco e erram. Por vezes são severos, olhando o resultado de perto. E em outros momentos são mais solidários. Não há maneira única de liderar. A depender de quem você pergunta, diferentes definições de um líder irão surgir. Mas para Jack, algumas características são mais comuns se olharmos com um pouco mais de profundidade. Líderes jamais param de investir em suas equipes. Todos os momentos de contato são oportunidades de desenvolvimento. Esse é um trabalho diário de avaliações, treinamentos e aumento de autoconfiança. Ao longo de todas essas interações, líderes reforçam o propósito da empresa, dando vida à missão. Esse comportamento otimista transborda para todos, elevando a moral do time. Essa conexão deve ser reforçada com transparência. Ao cumprirem com sua palavra, líderes conquistam confiança. Quando nem tudo são rosas, líderes têm estômago para as decisões difíceis que virão e confiam em seus instintos. Líderes beiram o ceticismo ao questionar todas as premissas. Mas essas atitudes devem levar a debates construtivos onde o aprendizado é mais importante que possíveis erros. Finalmente, líderes sabem comemorar. Celebrações fecham com chave de ouro períodos de trabalho duro, fazendo o time se sentir como vencedores, ganhando o devido reconhecimento. Mas é claro que, por mais brilhantes que sejam os líderes, também precisamos escolher o time certo. Seleção de pessoas é como começar com o pé direito. Afinal, tecnologia não é nada sem alguém com capacidades para aplicá-la. E escolher a pessoa certa para o lugar certo é uma grande proeza. Vamos partir para o básico. As 3 características fundamentais para qualquer vaga são: para medir a integridade de alguém, devemos olhar para suas reações a momentos que formam seu caráter, como seus erros e suas promessas. Pessoas íntegras admitem seus erros, assumindo responsabilidade pelos fatos e refletem palavras com ações. Agora faça uma clara distinção em sua mente entre educação e inteligência. Não procure diplomas. Busque os curiosos, aqueles com uma diversidade de áreas de conhecimento que sabem conversar com diferentes especialistas. Identificamos a maturidade ao avaliarmos como pessoas lidam com a pressão. Essas pessoas respeitam os sentimentos dos outros e equilibram confiança e humildade. Agora que temos nossas fundações, podemos partir para o modelo de 4E e 1P de Jack para a contratação de pessoal. O primeiro E se refere à energia. Pessoas de energia positiva começam um dia entusiasmadas e mantêm esse fôlego durante as suas atividades. Quem tem essa característica normalmente energiza todos ao seu redor. Isso se traduz em uma boa capacidade de persuasão típica dos bons comunicadores. Outra característica é um excelente senso de humor. Mas, para certas decisões, é preciso estômago. É a coragem de avaliar e escolher um caminho, mesmo sem ter dados suficientes. Mas de nada adianta decidir sem poder de execução. Não é só transformar planos em ações, mas também persistir para que as tarefas sejam concluídas e os resultados falem por si só. Por fim, temos a paixão. São pessoas que se importam profundamente com o time, amam aprender e vibram com a vitória de todos. E por falar em resultados, agora que temos nosso time montado, como vamos reproduzir o sucesso com consistência? Livros sobre gestão de pessoas é o que não faltam nas bibliotecas. Tudo se resume ao fato de que ninguém faz nada sozinho. Este tema permeia toda a organização, por isso toda a empresa deve entender que esse é um trabalho de todos. Deve ser conduzido em período integral e não nas horas vagas. Jack Welch valoriza tanto a área de RH que, para ele, o diretor deve ser tratado pelo CEO com a mesma importância que o CFO da empresa. O pessoal do RH deve ser uma mistura de pais e pastores. São excelentes ouvintes, entendem que erros acontecem, mas são rigorosos nas medidas de correção. Para um bom acompanhamento, os sistemas de avaliação são essenciais. Nada de complicação e tons de cinza. Uma boa avaliação é direta e simples.
Isso exige uma construção que olhe duas pontas: resultados e comportamentos. E não se esqueça de fazer avaliações no mínimo uma vez ao ano e sempre pensar nos próximos passos de carreira. Para coroar essas avaliações, motivar seu pessoal envolve balancear com inteligência, treinamentos, reconhecimento e, sim, dinheiro. Uma prática essencial é a de simplificar a empresa com a horizontalização dos organogramas. Tenha o mínimo de degraus quando for possível e deixe claro como a água quem tem a responsabilidade sobre quais resultados. Mas mesmo com boas estruturas, alguns relacionamentos são mais espinhosos que outros. Vamos agora encarar 3 relacionamentos que merecem a sua atenção. Sindicatos são a pedra no sapato de muitas empresas. Jack tem uma solução inteligente e humana para tratar essas entidades. Faça o possível para conhecer o sindicato antes que discussões sejam necessárias. Antes de precisar negociar, estabeleça uma boa relação onde fique claro suas prioridades. O ego das estrelas de sua organização também precisa ser monitorado. Senão, ao invés de motivá-las, você criará pessoas que se enxergam como insubstituíveis. Por isso, se por qualquer motivo essa pessoa sair da empresa, Jack recomenda preencher a posição em menos de 8 horas. Por último, não podemos ignorar que existem os causadores de problemas. Mesmo que estes apresentem um bom desempenho, a avaliação comportamental deve ser clara em repreender essas atitudes. E caso persistam os sintomas, bom, acho que você já sabe o que deve ser feito. E já que entramos nesse assunto, demissão é o tipo de situação onde todos os envolvidos estão sob uma grande carga emocional. A gestão desse processo pode ser resumida em reduzir a dor do desligamento. O único caso em que isso não se aplica é numa demissão por falta de integridade. Deixe os motivos claros para que todos saibam as consequências de uma infração. Nos casos de desligamentos coletivos em meio a crises econômicas, ser transparente sobre as informações financeiras da empresa irá conscientizar a todos sobre a realidade da situação. Para desligamentos com mau desempenho, primeiro vamos entender a montanha-russa de emoções dos dois lados, o líder e o liderado. Para o líder, as coisas começam na hora que a decisão é tomada. Ele se sente nervoso e angustiado, a ponto de perder o sono até o dia da conversa. Já o liderado, apesar de assustado, tem um pingo de esperança que resiste, uma certa negação até o último momento. Quando chega a hora, o líder dá a má notícia e subitamente está mais aliviado. Mas para o outro lado da mesa estamos no ponto oposto. Além da tristeza e ressentimento, a autoestima chega ao seu ponto mais baixo. Daqui para frente, o líder deve garantir que a dignidade do liderado seja respeitada. Esse processo não é nada fácil. O ritmo é a chave para suavizar esse momento. Não pode ser rápido demais, a ponto dos envolvidos serem pegos de surpresa, nem lento o suficiente para o liderado parecer uma espécie de morto-vivo que vaga pela empresa. Além de pessoas, muitas coisas mudam na vida de uma empresa. Mudar é preciso, mas nossa cabeça prefere rotinas e padrões para se sentir segura. Até aqui eu não disse nada de novo. Vamos dar uma olhada no círculo virtuoso da mudança. Para começar, um ponto muito importante: para que a mudança seja real e positiva, ela deve estar alinhada com a empresa. Os motivos devem estar claros e o objetivo final também. Nem toda mudança é óbvia. Segundo Jack, mais ou menos 10% das pessoas são verdadeiros motores de mudança. De 70% a 80% acompanham sem reclamar muito. E os que sobram são a resistência. O segredo é contratar os 2 primeiros tipos. E sobre os resistentes, já falamos deles há alguns minutos, se lembra? Tchau! Por fim, uma organização pronta para a mudança não é aquela que segue os primeiros modismos e tendências, mas sim a empresa que enxerga oportunidades nas dificuldades, tomando atitudes ousadas com determinação. Outro inimigo silencioso que pode te pegar de calças curtas são as crises. E por crise estou me referindo a problemas internos na organização. São geralmente frutos de comportamentos indesejáveis que em algum momento irão abater a empresa. Nada raro são os casos onde pessoas vivem apagando incêndios de crises sucessivas. Em meio ao caos, geralmente o maior pecado é esquecer de continuar tocando os negócios. Isso gera uma paralisia que só é superada quando se encontra o equilíbrio para controlar as chamas sem deixar que elas parem a empresa. Primeiro, vamos pensar em como nos precaver, prevenindo que as crises se instalem.
Seguindo com a metáfora do incêndio, 3 ferramentas podem te ajudar. A primeira são os sistemas de controle, como detectores de fumaça e hidrantes. Essas são as auditorias e os outros processos de fiscalização. Depois, precisamos treinar nossa brigada e estabelecer as rotas de fuga, ou seja, os procedimentos para que todos saibam quais são as ações corretas. Por fim, de nada adianta tudo isso ser um conceito básico. Fogo queima. Fomente uma cultura de integridade. Assim, mesmo se apenas um fósforo acender, pelo menos 2 pessoas ao lado vão gritar fogo. Crises são como um vírus. Assim como em nosso corpo, depois de sobreviver a uma crise, uma organização desenvolve uma imunidade contra o problema. Valorize sempre o aprendizado desses momentos. Assim, a empresa estará mais forte no final da crise. Para isso, mantenha em mente 4 pressupostos ao encarar uma crise. Prepare-se para o pior. Normalmente, os problemas são muito mais sérios do que os identificados no começo. Ou seja, assuma de bate-pronto que o problema é seu e você deve resolvê-lo. Admita que nada permanecerá em segredo. Convenhamos, no mundo com mais câmeras e microfones que gente no planeta, isso é óbvio. Assim, seja mais transparente sobre tudo o que está acontecendo. Isso gera confiança e todos sentem que você realmente está empenhado em consertar tudo. Falando sobre segredos, temos mais um agravante. Quando as crises se tornam públicas, saiba que irão expor tudo de forma ainda mais grave. Isso vale para fofocas de corredor e repórteres em jornais. Então, defina sua posição desde o começo e seja firme. Depois de uma crise, a empresa passará por uma limpeza profunda. Isso significa não apenas mudanças de processos, mas também identificar responsáveis. Agora sim falamos de execução. Acabamos de ver sobre a lupa de Jack Welch como os conceitos da aula anterior se aplicam em situações cotidianas. Pare para pensar em quando você se viu em momentos como esses. O que achou da visão de Jack? Na próxima aula, vamos começar a olhar os outros carros nessa corrida. Adicionaremos os concorrentes nesse jogo. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!